Como anda a sua reputação? O que é que as pessoas falam ao seu respeito quando você está presente e quando você não está? É bem verdade que a reputação não atesta caráter. Muitas pessoas vivem uma vida dupla e conseguem, por algum tempo, enganar as pessoas. Porém, entendemos que a reputação, muitas vezes, é a manifestação daquilo que nós realmente somos. A constância faz com que nós tenhamos um bom nome. E ter um bom nome é um grande desafio para todos nós, porque basta um deslize para sermos rotulados, marcados. É por isso que temos que estar sempre prudentes, agindo com sabedoria e mantendo, honrando o nome que temos. O livro de Provérbios, capítulo 22, vai nos trazer esse alerta sobre manter o bom nome e não abrir mão de seus valores e princípios. O livro de Provérbios nos fala muito a respeito de prosperidade, do que é a verdadeira riqueza, e mais uma vez, neste capítulo de hoje, nós encontraremos ensinamentos preciosos para que tenhamos uma vida próspera. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a esse tempo devocional, estudando hoje Provérbios capítulo 22. Pegue a sua Bíblia, vamos ler aqui alguns provérbios. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. O Senhor faz tanto um quanto o outro. O prudente vê o perigo e se esconde, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso. Quem protege a si mesmo desvia-se deles. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quem semear injustiça colherá males, e o castigo da sua indignação será completo. Quem vê com os olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Versículo 22. Não roubes o pobre porque é pobre, nem oprimas o oprimido no tribunal, porque o Senhor lhes defenderá a causa em juízo e tirará a vida dos que o roubam. Nessa coletânea de provérbios que acabamos de ler, percebemos que há sempre um enfoque para que possamos manter a honra, a ética diante das relações. É melhor você ter um bom nome e ser estimado do que ter muitos bens e riquezas. O que o autor desses provérbios está tentando nos orientar é que na nossa hierarquia de prioridades não podem estar os bens, as riquezas, mas sim os valores que nós carregamos conosco. Os valores que nós imprimimos nas próprias relações, como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, quem nós valorizamos, como nós estimamos. Quantas vezes as pessoas tentam levar vantagem em cima do oprimido, em cima do pobre, e o texto traz um alerta dizendo que o próprio Deus está olhando e fará defesa desses homens. Porém, aqueles que olham com um olhar bondoso para o pobre e conseguem, então, lhe trazer recursos, esse será, de alguma maneira, também recompensado pelo Senhor. É muito interessante como ele fala sobre a generosidade entrelaçada com a riqueza. Como é importante entendermos o que verdadeiramente é riqueza no reino dos céus e o que é pobreza. A pobreza não diz respeito simplesmente à escassez, mas diz respeito a caráter, à má índole, à falta de ética, à corrupção. Isso empobrece qualquer um, por mais recurso que tenha. A certeza que nós temos é que ele está enriquecendo para deixar para outro. Ele nunca irá se satisfazer nem aproveitar daquilo que tem. A bem da verdade é que vale muito mais guardar o bom nome, vale muito mais proceder com equidade, com justiça nesse mundo, do que sucumbir às tentações malignas e tentarmos oprimir os pobres ou levar vantagem sobre pessoas que não devem. Dentre de todos esses textos que foi lido, tem um que salta sendo um diferencial, parece que está falando sobre um outro assunto, e na verdade está, porque aqui são coletâneas de provérbios. O texto vai dizer que é para ensinar a criança no caminho que deve andar, que até o envelhecer ela não se desviará deste caminho. Esse texto não é uma promessa, esse texto não é uma garantia, mas nos fala sobre probabilidades. O livro de Provérbios nos fala sobre a regra e não sobre a exceção.
E o que o texto está nos orientando é que devemos trazer esses conceitos que estão sendo falados desde a mais tenra idade. Precisamos ensinar a criança caráter, valores, precisamos ensinar a ela o que é verdadeiramente princípios e que os princípios são inegociáveis, que não vale a pena flertar para levar vantagem com nenhum tipo de tentação. Quando nós orientamos a criança nesses passos e ela se apega a esses conselhos, com certeza o seu caminho será de prosperidade. Por vezes eu olho para a minha jornada e percebo como foram valorosos os conselhos de minha mãe, os conselhos de meu pai, como eles me ensinaram. Boa parte desses provérbios que hoje eu sei de cor foi justamente quando eu era criança, que eu pude aprender com minha mãe boa parte deles e como eles nortearam o meu caráter até o dia de hoje. Sabe, meus amados irmãos, que nós possamos entender que quanto mais cedo nós aprendermos esses valores que estão aqui contidos nesse livro de sabedoria, mais seremos abençoados e prósperos. E eu não estou falando sobre um movimento de barganha ou sobre uma teologia da prosperidade. Eu estou falando sobre uma vida sem peso na consciência. Eu estou falando uma vida que é pautada nos justos caminhos do Senhor. Não estou dizendo que a gente não vai passar por dor, por sofrimento, não é nada disso. Eu só estou te dizendo que existe uma riqueza em viver com sabedoria. Existe uma riqueza profunda em guardar o bom nome em detrimento dos bens materiais. Vale a pena não sucumbir diante das tentações malignas, da luxúria, da corrupção, da ganância. É muito melhor você ser lembrado pelo caráter que você tem do que pelos bens que você construiu. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, nos ajuda, Senhor, a mantermos, ó Pai, uma boa reputação, um bom nome, a darmos um bom testemunho do Senhor por meio da nossa vida e história. Que nós possamos, ó Deus, resistir firmemente às tentações que constantemente a nossa vida é imposta. Que possamos, ó Pai, agradar o Senhor em tudo que venhamos a fazer e instruir as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos viver uma vida de generosidade, de bondade e que possamos acolher o necessitado, o vulnerável, sendo, ó Pai, uma extensão do Senhor aqui nessa terra. Abençoa o teu povo nessa hora, em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.